Você já se perguntou por que Caim matou Abel e com quem ele se casou após ele ter saído ali dos arredores de sua família? Após a queda da humanidade, a Bíblia diz que Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida, deu à luz a Caim. Depois deu à luz a Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: "Por que anda irritado? Por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine." Após essa conversa do Senhor com Caim, alertando a ele que era como se tivesse um demônio escondido atrás da porta, que ele, ao colocar a mão na maçaneta para abrir, esse demônio ia pular na frente dele e ia dominá-lo. Era como se Deus estivesse falando isso com ele. Cuidado, o pecado está à porta, mas cabe a você dizer não para o seu eu, dizer não para o seu orgulho, dizer não para o pecado. E, infelizmente, após essa conversa, Caim resolveu fazer o que não é certo, mais uma vez. Então, ele chama o seu irmão e nós já sabemos da história. Ele convida ele para ir para o campo e lá ele mata Abel, seu irmão. Tem um detalhe muito importante que nós não podemos nos esquecer. Lembra que após a queda, o Senhor fez vestimentas com peles de animais para o homem e para a mulher? Porque eles estavam nus, eles tinham sido cobertos somente com folhas de figueira. Para que você tire a pele do animal, o que tem que acontecer antes? A morte desse animal. Então, a primeira morte de animal, o primeiro sacrifício apontando para o Senhor Jesus na cruz, quem fez foi o próprio Senhor. Então, já existia um modelo de culto determinado. Depois, mais na frente, nós vamos estudar sobre o tabernáculo, vocês vão entender isso melhor. Mas a forma de culto o Senhor já havia determinado que haveria de morrer um animal que era apontando para a morte do Senhor Jesus na cruz, que é o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Santo. Então, já existia essa forma de culto, que isso sirva de lição para nós. Termos cuidado com o culto que prestamos a Deus. Não é o culto segundo o que eu acho. É o culto segundo a Bíblia me exige, segundo aquilo que Deus requer de nós, um culto racional. É esse o culto que o Senhor hoje espera de nós, corações quebrantados e contritos. E logo após a Caim ter matado seu irmão, o Senhor o chama, pergunta por Abel, o que acontece? Ele fala: "Acaso eu sou guardião do meu irmão?" Ainda respondeu, foi desaforado com o Senhor. No versículo 11, o Senhor fala: "E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra." E Caim responde ao Senhor: "Meu castigo é tão grande que não poderei suportar." Mas aí o Senhor fala com ele, né? Que ele fala que ele vai ter que se esconder, que quem encontrar com ele vai querer matá-lo. E o Senhor, porém, responde: "Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes." Então o Senhor põe nele um sinal para que ele se proteja, né? Seja protegido para que ninguém o mate, conforme ele fez com Abel, seu irmão. A pergunta que não quer calar: quando Caim sai daquela região, a Bíblia fala que ele se casou. Ele se casou, construiu uma cidade, deu o nome dessa cidade de Enoque, que era o nome do seu filho. Agora a pergunta: com quem que ele se casou? Se Adão e Eva eram os primeiros humanos da terra e eram os pais dele, com quem que ele se casou? Então vamos entender uma coisa aqui. No Novo Testamento, a Bíblia diz que se quisesse escrever todos os feitos do Senhor Jesus, não haveria livro sobre a terra que poderia suportar tantos milagres, tantos feitos que o Senhor Jesus fez na terra. Imagina se iria caber na terra um livro com todos os detalhes desde a criação até chegar a nós. Então, os filhos de Adão e Eva que foram citados porque eles tiveram uma relevância. Então, muito provável que Caim se casou com alguém da própria família.
Ah, mas a Bíblia fala que Adão e Eva teve Caim e Abel. Caim e Abel foram registrados aqui na Bíblia. Porque eu disse, aquilo que tem muita relevância, a Bíblia vai registrar. Ele não vai registrar tudo, porque não haveria livro na terra que suportasse tantos feitos, tantas escritas. Então, com certeza, Adão e Eva tinham mais filhos e mais filhas. Provavelmente, quando Caim sai dali do meio do convívio dos pais, provavelmente ele se casou com alguém da própria família, tá bem? Porque nós cremos que Adão e Eva foram, sim, os primeiros habitantes da terra. Porque a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz, eu acredito, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Deus abençoe seu dia.